São, por boa vontade, se propõe a estar conosco nessa manhã de hoje. Mais uma vez, eu quero dizer do meu muito obrigado, da minha alegria, da minha gratidão, por vocês se proporem, entre tantas outras coisas que poderiam estar fazendo, se propõem a compartilhar comigo, alimentar o meu coração, alimentar o espírito imortal que sou, ajudando-me imensamente na minha caminhada evolutiva do aprendizado do amor. Mesmo que ínfimo, ainda o meu amor. Eu gostaria que todos sentissem aí o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, por essa grandiosa oportunidade que todos me concedem, estando comigo nessas manhãs de domingo. Lembrando sempre que nós somos essas criaturas de Deus, espíritos de Deus, em evolução, em aprendizado do amor. E não tem como nós iniciarmos os nossos encontros se não for buscando o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, o sublime Galileu, o nosso Mestre Jesus. Espírito magnânimo, governador planetário, que, para exemplificar as leis divinas, que já se encontram gravadas em nossas consciências, para que pudesse, no limite máximo do amor, exemplificar para nós a conduta, o esclarecimento, o exemplo da lei divina do amor com um corpo material como o nosso, para que pudesse, então, trazer o marco, o paradigma em definitivo, que nós somos essas criaturas de Deus, somos espíritos imortais, que aqui fez a sua trajetória ensinando o amor e em todos os seus exemplos, as suas palavras, ele sempre falava que estava aqui, seguindo e exemplificando as mais puras leis divinas do amor. E como a estrutura das leis divinas do amor, ele então disse que não veio aqui para ser servido, mas que ele veio aqui para servir a Deus, o nosso Pai, nos estímulos da caminhada evolutiva da nossa escola planetária e servir a todos nós com o seu infinito amor. E dentre tantos ensinamentos, perdoa-me que até às vezes eu repito esse muito, né? Quando ele aqui conosco, onde ainda até hoje, né, a nossa ânsia para o alimento material, né, ele chamou-nos a atenção, esclareceu-nos que nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do espírito, do alimento da alma. E que esse alimento chega aos nossos corações, ao nosso campo fluídico energético, magnetiza nossas células perispirituais esse alimento através dos nossos pensamentos, através das nossas criações mentais, ou seja, através do que mantemos a maior parte do tempo em nossos pensamentos, em nossos corações. Isso determina o campo fluídico energético que eu entro em sintonia com o amor infinito e recolho exatamente o alimento, conforme o sentimento, a vontade, o desejo que eu cultivo a maior parte do tempo no meu dia a dia. Então, meus amados, os nossos encontros de domingo de manhã têm como propósito trazer-nos recursos, esclarecimentos, para que nós possamos dimensionar o que nós sentimos com os estímulos que recebemos, o que é que permanece a maior parte do tempo
em nossos corações. E esse, amados, é um trabalho árduo do aprendizado do amor. Porque Jesus, aqui conosco, o que ele nos recomendou? O que ele nos pediu? Que nós subíssemos, por exemplo, o pico do Everest? Que nós fizéssemos coisas grandiosas? Não. Apenas nos pediu que nós amássemos uns aos outros. Apenas nos pediu que nós aceitássemos as pessoas, todas elas assim como elas são. Ele nos pediu e recomendou que nós deveríamos tratar todas as pessoas com benevolência, sem nenhuma distinção. E pediu-nos tantas vezes e nos recomendou tantas vezes, inclusive as últimas palavras que ele disse aqui com o seu corpo de carne foi sobre o perdão, que nós perdoássemos incondicionalmente, porque perdoar é realmente a prova do amor. Então, nessas manhãs, nós nos encontramos para revitalizar esses ensinamentos, porque eles já fazem parte do nosso ser espiritual. E ao longo dos milênios, nas reencarnações, os estímulos que recebemos, a maioria deles ainda foi de ilusões transitórias, deixando latente para germinar essa semente do amor. Amados, e a germinação dessa semente do amor, os tempos são chegados. Já nos encontramos no terceiro milênio, depois da vinda do Mestre a exemplificar as leis divinas. Entramos, então, no terceiro milênio, a era do Espírito imortal, de, em definitivo, o Espírito sobrepor sobre a matéria. A matéria apenas como um recurso de estímulos de evolução, mas não como mais o único propósito, ou o propósito maior das nossas vidas. Por isso, aqui estamos juntos. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos amorosos e bons, rogamos que acolha todos os nossos corações, que estão interligados conosco nessa manhã, através da ciência, da tecnologia, mas também expandindo, que estão ligados conosco nessa manhã, através dos mesmos desejos, dos mesmos propósitos, do aprendizado do amor. Sejam em todos os lares as companhias espirituais, encarnadas e desencarnadas, possa formar um único campo fluídico energético de luz, de propósito, de aprendizado do amor. Por isso, Jesus, nós lhe rogamos, ajuda-nos, Senhor, porque a cada dia somos mais conscientes do quanto que temos que ser grato por tudo nas nossas vidas. Mas também, Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade. O quanto ainda impulsos, vontades, desejos, propósitos fazem parte das nossas criações mentais. E já estamos conscientes que são inferiores. Desejos que ainda nos compraz, sentimentos que ainda nos compraz tê-lo, mas já sabendo que não devemos mais. E isso, Jesus, é a marca do seu pedido de aprendizado do amor. Por isso, ainda nessa condição, Jesus, ainda de tanta fragilidade, de tantas imperfeições, rogamos, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia, a cada instante, possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes,
mais amorosos, simples e bondosos. Ajuda-nos, Jesus, para que, com o suor das nossas testas, com o nosso esforço íntimo na nossa intimidade, possamos estar sempre com bom ânimo, com alegria de viver, para que, onde estivermos, com quem nos encontrarmos por um instante apenas, que possamos, Senhor, sermos instrumentos do seu amor, a levar os estímulos da esperança, da alegria de viver e da boa vontade. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, seguindo as recomendações sempre dos bons espíritos amigos que nos ajudam na nossa caminhada, especialmente nós, que por misericórdia divina e amor nos concedeu a oportunidade de estarmos reencarnados no Brasil, estarmos reencarnados no Brasil e ter, por mais misericórdia e amor, a oportunidade de estarmos em contato mais uma vez com o Evangelho de Jesus, que, com seu Consolador, estar em contato com a nossa doutrina espírita, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, que há mais de 150 anos veio trazer um novo impulso, um novo paradigma de esclarecimento para a humanidade. Olha, quão grandioso são as nossas oportunidades. E ainda por acréscimo de misericórdia e amor, nos concede a oportunidade de estarmos reencarnados, tutelados pela equipe desse espírito magnânimo, Eurípides Barçanufo. Esse discípulo de Jesus, que desde a época que o mestre aqui reencarnou, ele já estava caminhando nos seus passos. E esse espírito magnânimo, com sua equipe, ao qual no mundo espiritual tem um hospital magnânimo, gigante, o Hospital da Esperança, que é composto de hospital e escola, e que nos concedeu a bênção da oportunidade de um pequenino núcleo de amor e luz. O nosso abraço fraterno. Ponto de socorro, de amparo e de auxílio aos espíritos que a infinita misericórdia manda chegar, envia chegar até nós. Obrigado a todos que estão conosco, porque formamos essa família de propósitos, de compreensão do nosso papel. Em definitivo, agora, no início do terceiro milênio, início da regeneração da nossa escola planetária, que se modificará de mundo de prova e de expiação para mundo de regeneração. E ainda a semente que vai florescer, o alimento dela, a luz que vai fazer com que ela cresça e floresça, ainda é o mesmo de sempre, o amor, através do seu Evangelho. Então, sempre nós começamos as nossas manhãs, os nossos encontros, conectando. Porque, como disse Emmanuel e os espíritos superiores,
que quando nós propomos ler uma página com o propósito do aprendizado, com a humildade, com o desejo de aprender, entramos em sintonia com quem escreveu. Então, imagina nesse momento agora o fluxo de amor e luz que ilumina as nossas consciências quando sintonizamos com a equipe de Espírito de Verdade, Allan Kardec e demais colaboradores que compilaram, organizaram esse nosso evangelho para que ele pudesse fazer parte materialmente dos nossos recursos. E como, amados, temos trabalhado já há 2 domingos sobre realmente, a estruturação do entendimento do Espírito Divino que somos, de onde que viemos antes de estarmos com esse corpo, para onde iremos a hora que deixarmos esse corpo, e assim sucessivamente. Nós estamos, então, no capítulo, que é o capítulo 4, que é Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E no domingo passado eu li a necessidade da encarnação. E nós aí estamos, então, trabalhando esses sentimentos. Então, hoje, rapidamente aqui, para depois nós partirmos para nossas reflexões, eu vou fazer a leitura, porque às vezes perguntam, qual é o limite da reencarnação? Quantas vezes precisamos reencarnar? E no capítulo 4, o item 24, nas instruções dos Espíritos, limites da reencarnação. A pergunta foi, quais são os limites da reencarnação? E a resposta, inclusive, desse Espírito magnânimo, São Luís, que veio trazer o esclarecimento. Então, ele disse, a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui, o espírito purifica, em certo mundo mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. E, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano, quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito, que é, enquanto nós, ao nível de evolução que estamos, ele é a interface entre o espírito imortal, a essência divina que somos, e a matéria. Então, nós não vamos necessitando mais da matéria, vamos tornando, então, realmente, esse corpo fluídico que se confunde com o nosso perispírito. Se nós observarmos, se nós pudéssemos agora, todo mundo aí, cada um pôr do lado o perispírito, nós íamos ver exatamente igualzinho ao nosso corpo físico, porque foi através do perispírito que nós moldamos, célula a célula, o nosso corpo físico. E à medida que nós vamos aprimorando em amor e luz, vamos tornando mais leves, a ponto depois só ser energia vibrante de amor. E aí ele fala, segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, esse toma um envoltório apropriado à natureza deste mundo. Então, por exemplo, Jesus saindo das regiões superiores de amor, para aqui manifestar, encarnado conosco, nossa condição evolutiva, ele teve que se adaptar, pensa esse trabalho, hein? Adaptar esse corpo magnânimo, luminoso, que nós nem conseguimos compreender, a essa matéria densa, semelhante a nós. Então, ele se adaptou, que é o que disse aqui. E, então, cada um, à medida em que nós formos, ao longo dos bilênios da evolução, habitar outras regiões, o nosso perispírito se adaptará à necessidade, à matéria, às condições das leis divinas que regem aquele mundo. E aí ele fala, o próprio perispírito suporta transformações sucessivas e ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se os mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, estes não estão ligados ali com
como nos mundos inferiores. O estado de desligamento a que se encontra lhe permite transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Então, amados, quanto mais amor e mais sabedoria, eu tenho maior livre-arbítrio e maior liberdade. Chega ao nível de espírito puro que eu posso andar por esse universo infinito. Consigo me adaptar, desde as regiões celestes até os mundos inferiores. Mas eu aqui ainda, sem campo vibratório de energia e de amor, não consigo transpor a barreira. Somente consigo estar ao meu nível de evolução. E aí ele continua. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, se pode dizer que ela é limitada aos mundos inferiores, dependendo do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Ou seja, qual que é o limite da encarnação? Como ele disse, não está definido. Não é que alguém vai ter que encarnar 100 ou 1 milhão de vezes. Vai depender do esforço e do trabalho no aprendizado do amor, porque a matéria é o recurso, o nosso corpo físico, é o recurso, é a ferramenta do aprimoramento de que as nossas ações entrem em sintonia com as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência e nós vamos nos iluminando. E vai depender, então, do esforço, do desejo, da boa vontade de cada um. Deve-se considerar também que no estado errante, ou seja, no estado que eu estou desencarnado, quer dizer, no intervalo entre as existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual o liga o seu grau de adiantamento. Amados, se agora hoje aqui caísse uma bomba aqui sobre todos nós e nós desencarnarmos, onde nós estaremos ligados? Que campo energético fluídico nós estaremos em sintonia e que nós seremos atraídos por lei divina, que é a lei de atração, lei de sintonia, onde nós pararíamos, onde nós nos encontraríamos. Cada um conforme o que tem mantido a maior parte do tempo e que tem construído de vibrações em sintonia com as leis divinas que estão gravadas em nossas consciências. Então, independe do poder material, da cor da pele, do conhecimento intelectual acadêmico, depende do nosso amor. E aí ele continua, que assim, desencarnado, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Ou seja, o que é que nós estamos construindo todo dia? Estamos construindo em nossos corações, em termos de vibrações das nossas células do corpo perispiritual, que está ligado célula a célula com o nosso corpo físico. E tudo isso tem um plano divino que rege toda essa nossa caminhada. Então, amados, para nós continuarmos as reflexões que estamos falando sobre planejamento reencarnatório. Gostaria, sim, rapidamente, perdoa aí os historiadores e os acadêmicos, porque eu não tenho entendimento de história e nem conhecimento intelectual de academia, mas só falando aos olhos do Espírito, para que nós possamos buscar na nossa intimidade e ajudar a nós entendermos o hoje. Rapidamente, então, do que nós conhecemos até hoje, quando nós, esses Espíritos de Deus, habitantes aqui do planeta, reiniciamos aqui, sei lá como chama aí, o homem sábio, ao qual nós nos aglomerávamos em pequenos grupos e nós, sem ainda a compreensão, muito mais ligado aos instintos do
recém-saído animal irracional, o propósito das nossas vidas, os estímulos que eram nos concedidos, estava ligado diretamente à alimentação, à reprodução e à segurança. Então, nós éramos nômades, ou seja, ainda não tínhamos desenvolvido intelectualidade na nossa intimidade para satisfazer esses recursos inerentes ao trabalho aqui de espírito encarnado, fazendo crescer e germinar o verdadeiro potencial divino que todos nós temos. Então, nós caminhávamos, nós não tínhamos lugar fixo, nós vivíamos para caçar, para coletar frutas e tudo mais, e nós tinha o instinto da reprodução, que é o que mais movimentava, e de alguma forma, onde nós parávamos ao longo dessa caminhada, nós sempre procurávamos um lugar seguro para proteger das tempestades, para proteger dos ventos, para proteger dos animais. E desde esse período nós começamos a observar a natureza. Fomos evoluindo, caminhando, e começamos a perceber, então, que nós não precisaríamos mais ficar à mercê da procura sem um lugar fixo. Nós fomos observando a natureza e nós começamos a perceber que nós mesmos poderíamos plantar e colher. Que nós poderíamos nos fixar. Observando a natureza, amados, parece muito simples o que eu estou falando, até vocês me perdoem, mas é para ajudar na nossa reflexão. Começando a observar, então nós começamos a observar a natureza, e que tinha todo um ciclo, como começamos a observar, inclusive, o céu, as estrelas, a lua, o sol. A lua trazia-nos deslumbramentos, porque o sol é essa estrela magnânima que mantém o equilíbrio e a perfeição e se apresenta constantemente, ciclicamente, todos os dias. Mas a lua mudava de tamanho, mudava de cor, mudava de brilho, e nós observamos que tínhamos influência em nossas vidas. E começamos a observar, então, que tudo na natureza tinha uma inteligência, um propósito. Isso nós aprendemos, inclusive, eu não sou tão velho, mas meu pai, nós éramos da roça, meu pai se utilizava da lua para fazer plantações, para fazer colheitas, da força da lua que ele utilizava. Então, nós passamos a observar a natureza. E passamos, então, a observar que se eu plantar, não adianta eu plantar, mas eu preciso plantar a semente certa, na oportunidade certa. Até hoje, os agricultores, com todo o estudo micro das sementes, mas essas coisas não se conseguem modificar, que é o período ao qual, por exemplo, que eu tenho que plantar o milho, que eu tenho que plantar a soja, para que ela tenha o maior recurso. E aí, amados, ao longo dos milênios, nós fomos observando a natureza e fomos observando que tudo era cíclico e que tudo tinha momentos. Planta, germina, cresce os caules, vêm as flores, vêm os frutos e morre. O que eu quero dizer para a nossa reflexão nessa manhã de hoje? Nós fazemos parte dessa natureza. Nós, nesse aprendizado nosso divino, do amor, da construção do reino, como Jesus nos diz nas suas pregações do Tiberíades, a construção do reino divino em nossos corações. E nós começamos a observar, então, as leis
que estavam presentes em tudo, mas que os nossos olhos não conseguiam ver. E aí, então, veio, amados, a necessidade de nós nos sentirmos fazendo parte dessa criação divina. E aí, então, desde lá da Babilônia, desde lá da Grécia, onde começou a surgir nós, esses espíritos que aqui estamos, começou a surgir, então, as nossas conectividades com Deus. E como é que foi esse início? Bom, perdoe-me, eu não sou entendido de história, mas falando aos olhos do Espírito, né? Começou-se nós observarmos lá na Grécia, por exemplo, a filosofia e vários deuses. Porque, amados, talvez o que eu vou dizer agora é difícil, porque é difícil para mim também. Mas todas as nossas aflições, desde aquela época até a de hoje, se nós observarmos a ciência, a tecnologia, o avanço, lá de nômades, de pequenas tribos, as cidades como Tóquio, como Nova York, como São Paulo, nós caminhamos demais. Mas, amados, em relação ao nosso sentimento, a nossa conexão com o Criador, ainda permanecemos como lá os babilônios, como os gregos, e ainda encontramos aflitos. Porque ainda não conseguimos trazer para a nossa vivência diária essa conectividade com o Criador, com o infinito amor. Amados, a mesma aflição que nós lá, nômades, não conseguimos compreender porque que dentro de uma mesma família, alguém tinha um destino, porque ainda se chama destino, né? Tinha um destino de passar por determinadas circunstâncias e por determinadas provas. Até hoje, nós ainda não conseguimos compreender quando, com toda a ciência e toda a tecnologia, em uma família que, digamos, fisiologicamente tudo é perfeito e normal, alguém nasce com seus sentidos todos transformados. Ou alguém acaba de nascer, de apresentar um corpo físico, e daí 2 meses, 1 ano, 2 anos, morre, entre aspas, desencarna. Essas aflições continuam mantendo em nossa intimidade. Porque ainda, perdoe-me, a nossa crença ainda de todas as religiões até hoje na nossa escola planetária ainda é muito infantil. E por misericórdia e amor, Jesus, há mais de 150 anos, em 1857, lançou a nova semente, irrigou todos os nossos corações, trazendo uma doutrina de amor e de paz e de luz. Trazendo uma doutrina que a sua estrutura é para fazer chancelar o que Jesus pediu, que nós lemos no capítulo 4. Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E a nossa doutrina espírita com Allan Kardec e a equipe de espíritos superiores, o espírito de verdade, trouxe-nos nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei divina que regem os nossos espíritos imortais. Novo sol vem iluminar as nossas consciências. E a estruturação do nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esse novo paradigma estruturou de como é que nós vamos fazer
para progredir sempre. Tratar todos com benevolência. Aceitar as pessoas, todos os seres, assim como eles são. E ainda nas nossas imperfeições. Chateadinho, magoadinho, decepcionadinhos. Lutemos com todos os recursos do nosso espírito imortal para a execução do perdão incondicional. Então, amados, como falar de projeto reencarnatório se nós não entendermos o projeto divino de nascer, morrer e renascer? Foi através da observação que tudo na natureza ao qual nós fazemos parte é cíclico e evolutivo. E desde lá da Grécia Antiga, quando a vida de alguém, por exemplo, até hoje aqui, por que determinada família, por exemplo, os pais perdem 2, 3 filhos em um acidente? Porque lá, então, amados, o que acontece na nossa intimidade para a compreensão com clareza do nosso projeto? Porque antes, amados, isso era chamado de destino. Mas como? Por que é que ao longo dos milênios e ao longo dos séculos, né? O ceticismo, a não crença em Deus, a não compreensão, é porque não nos satisfaziam. Os primeiros lá eram porque era um monte de Deus e o seu Deus é que era ruim, o meu é que era bom. Porque eu nasci com recurso, eu nasci com todos os meus atributos, eu nasci, né? E o outro nasceu sem recurso, o outro nasceu com o corpo deformado, o outro nasceu sem algum atributo, é porque o seu Deus era ruim. Então, e percebemos depois, ao longo do início, quando passou então, que não era vários deuses, mas é que era apenas um, trazido inclusive, começando a germinar em nós por Moisés, mas ainda nos trouxe um Deus julgador, que ficava te vigiando para poder te punir. Também não satisfez nosso muito. E ao longo dos séculos, até nas religiões de hoje, ainda tem, então, bom, então não é mais, né? Bom, Jesus trouxe um Deus de infinito amor, de misericórdia, de infinito perdão, de infinita bondade, de infinita justiça. Mas também tantas crenças que nós experienciamos ao longo dos milênios. E um aqui que vos fala tem compromissos imensos e necessita de reparação, por isso é que está aqui, e por isso é que vocês estão me ajudando, para que eu possa não mais fazer como fiz antes, que era, então, aí então começou-se até hoje, em números, diz o seguinte, bom, então não é mais, porque como é que seria esse Deus, então, que distribui saúde e doença, alegria e dor? Você reencarnar na Etiópia e você reencarnar em Londres, na Califórnia, você reencarnar no Brasil, na favela do Rio de Janeiro, e você reencarnar na Califórnia brasileira, em Ribeirão Preto? Que Deus é esse que separa isso? Como é que é esse critério? Não, isso é destino. Mas se esse Deus é bom, como é que é esse destino? Aí criou-se, então não nos convencia, como ainda não nos convence. Por isso foi ficando esse ceticismo e a fé foi tornando algo, vamos dizer assim, corriqueiro, bobo. Quem era inteligente mesmo não se liga a essas coisas. Isso é só para gente simples e bobo e analfabeto. Bom, mas aí criou-se também números assim. Não convenceu que era o quê? A lei da compensação. Ou seja, se eu faço um monte de atitude boa, eu vou para o céu. Se eu faço um monte de atitude ruim, eu vou para o inferno. Mas como é que é isso? Vamos pensar assim. Eu que nasci aqui, vou viver, por exemplo, 100 anos. Quantas oportunidades eu tenho de fazer coisas boas? Mais do que alguém que viveu 60 anos. Mas mesmo assim, perdoe-me, né? Talvez até vocês já viram esse exemplo das bolinhas no pote. Atitude boa, bolinha no pote para o céu. Atitude não boa, bolinha no pote para o inferno. E aí nós vamos colocando essas bolinhas nos potes ao longo da nossa encarnação.
Mas já não ficou muito justo, porque alguém que desencarnou jovem, com 17 anos, num acidente, talvez nem teve tempo de pôr bolinha no pote ainda. E eu que vivi muito. Mas vamos lá. Que fosse assim. Desencarnamos. Vamos contar as bolinhas agora para ver para onde nós vamos. Contei as bolinhas lá. 100 bolinha boa. 99 bolinha não boa. Beleza. Fui para o céu. O contrário. Fui contar lá, 100 bolinha não boa, 99 bolinha boa. Putz, por uma bolinha, vou para o inferno para sempre. Isso convence? E digo mais, perdoe-me, mas como exemplo, vamos dar exemplo, então, da bolinha que ficou faltando para mim ir para o céu. Digamos que eu gosto muito de animais e peguei um filhote de cachorrinho e, um belo dia, saindo com o carro da garagem, não vi que o cachorrinho estava atrás do carro. E matei o cachorro. Bolinha não boa, minha ação não foi boa. E essa foi a bolinha que eu não fui para o céu. Mas vamos pensar. E o espírito que ainda não carregando o amor na sua intimidade, ainda com dificuldade imensa com os animais. Não gostou do filhotinho? O jovem foi educado, mandando sempre, digamos, estimulado a não levar desaforo para casa, dar sempre o retorno quando alguém não te fizer. Ele não gostando, pegou, deu uma pedrada no cachorrinho e matou o cachorrinho. Bolinha não boa, mas tem o mesmo peso da minha bolinha. Essa ainda é a grande maioria das crenças. Como falar, então, amados, em planejamento reencarnatório, se nós não compreendermos as leis divinas que regem nossos espíritos? Nascer, morrer, renascer. Progredir sempre. Tal é a lei. Então, agora, amados, o que denominávamos, e o que ainda se denomina destino, a luz do amor de Jesus, trazido como nunca na história do planeta Terra, por Eurípides Barçanufo e sua equipe, o maior esclarecimento sobre planejamento reencarnatório trazido até hoje, de como é que isso é elaborado, que não existe esse destino, destino de sofrimento, destino de dor. Existe, sim, caminhos divinos de leis supremas e puras e justas, lei de ação e reação, lei da plantação e da colheita, lei de evolução, ou seja, progredir sempre. É com essa estrutura de entendimento, amados, que nós vamos aprofundar, então, nos nossos projetos reencarnatórios. Que nós vamos estudar, dissecar, digamos assim, a estrutura, a espinha dorsal do nosso projeto reencarnatório. Quais é a estrutura de sentimentos que eu vim aqui para renovar? Eu renasci para renovar. Mas se eu não entender, e outra coisa, amados, todos nós temos condições de compreender. Basta nós olharmos os nossos desejos, as nossas inclinações, os propósitos divinos que nos regem. Então muda totalmente a visão do espírito imortal, que agora tem um corpo que vai cumprir a lei divina, porque quer queira ou alguém não queira, essa é a lei, e nós deixaremos os nossos corpos. Mas agora não mais como antes, agora com o entendimento de que a vida não cessa. E o que é então que eu vou levar? O que vai estar comigo para o meu novo renascimento? Vocês já pensaram bem, meus amados? Como é que nós estamos construindo a nossa próxima reencarnação?
Às vezes eu penso assim, né? Será que a minha mãe me aceitaria de novo como filho? Será que meu pai me aceitaria eu novamente como filho? Cada um está construindo aí as ligações fluídicas energéticas do nosso novo renascer. Entendendo o projeto reencarnatório com a visão do espírito imortal, amados, acabou agora aqui os estímulos de vítimas da sociedade, de vítimas dos sistemas, de vítimas. Não existe vítimas. De destinos fatais, de destinos de sofrimento. Não existe destinos fatais e nem destinos de sofrimentos. Existem planejamentos reencarnatórios de renovação. Existem, sim, estímulos divinos de magnetização das nossas células perispirituais para determinados assuntos a ser trabalhado em cada reencarnação. Só, como eu tenho trazido assim, desculpem, né? Não sei nem se vocês estão achando que está bom, histórias verdadeiras, né? E sempre procuro trazer o que é recomendado pelo nosso professor Eurípides, que é o estudo aprofundado da série André Luiz. Rapidinho aqui, porque o tempo voa, vocês me perdoem, eu não consigo talvez expressar direito, mas no livro Ação e Reação, não sei se todo mundo que leu aí lembra da história do Silas que estava conversando com o André Luiz. Silas, nessa conversa com o André Luiz, Silas já era um espírito que tinha trabalho de mais de 80 anos em regiões inferiores, de amparo e de auxílio. Espírito já com campo vibratório energético de sabedoria e amor, e, digamos assim, de bônus horas com sobra para reencarnar. E ele chamou o André Luiz, todo mundo que leu aí lembra, né? Com as lágrimas nos olhos, e dizendo, e disse para André Luiz, André, já faz mais de 25 anos que eu estou aguardando um espírito que precisa estar comigo na próxima reencarnação. Mas eu não o encontro. E os espíritos que estão comigo agora, eu valorizo, já que eu estou junto. Mas vamos continuar a história do Silas. E o André falou, mas como, Silas? Não, eu não consigo encontrá-la. Não sei onde ela está. E aí, o André Luiz, surpreso, falou, Silas, mas os benfeitores que dirigem aqui, porque era uma escola lá, era um ponto de apoio do mundo inferior, que era dirigido por espíritos magnânimos, falou, mas e os benfeitores que dirigem aqui, eles não sabem onde ela está? Ele disse, não, os benfeitores sabem. Mas eles não podem resolver problema que é da minha alçada de resolver. Eles não podem fazer por mim. E conversando com espíritos superiores, meus superiores, eles dizem que fazem parte da minha plantação. Porque o Silas, com esse trabalho que ele fez, como a gente leu no parágrafo aqui do Evangelho, né? Enquanto eu estou no mundo espiritual, onde é que eu estou? Ao que eu estou ligado. Silas conseguiu fazer um trabalho evolutivo imenso como espírito, mas necessitava de estar reencarnado, porque essa é a lei. E ele já tinha recursos para, inclusive, alçar outros ambientes evolutivos, níveis superiores de amor e luz. Mas não podia ainda porque carregava em suas células perispirituais, gravado as manchas da sua ação. E aí, amados, entendemos mais uma coisa agora. Ninguém fere ninguém. Nós ferimos somente a nós mesmos. Gravem isso. Tudo que eu desejar ao outro, tudo que eu fizer para o outro, ficará em mim.
E qual foi a história do Silas, rapidamente falando? Não sei se vocês se lembram. O Silas, inclusive, né, no começo, acho que de 1800, não sei quanto, ele fez parte de uma família de grande poder aquisitivo e de grande intelectualidade. Ele foi filho de um advogado muito famoso e que tinha recursos materiais exuberantes, uma mãe extremamente bondosa e amorosa, mas Silas nunca precisou trabalhar, porque os pais tinham todos os recursos, inclusive, né, também uma das suas dificuldades, né, não quis casar para poder, digamos, ser um namorador sempre, não assumir compromissos. E o principal motivo dele de tudo isso é porque o problema dele era com recurso material, era com din-din, era com dinheiro. Porque na hipótese dele casar com alguém, ele teria que dividir. E o que ocorreu com o Silas? A mãe dele desencarnou. Foi um negócio. Inclusive, o pai dele até estranhou ele, porque nem praticamente terminou o velório, o Silas já queria saber do pai dele qual era a parte dele, porque como a mãe desencarnou, metade de tudo que ele tinha, ele era o filho único, ele ia herdar. Ele já quis saber com o pai o que é que o pai tinha tudo mesmo, para pegar a metade, que era da mãe. O pai até estranhou ele um pouquinho. Mostrou-se realmente o propósito divino que ele carregava, ou seja, o propósito divino, não. O propósito que ele tinha perante a vida que ele enxergava aqui. E o que aconteceu? E o pai dele, ainda jovem, com seus 65 anos, resolveu casar de novo. Nossa! Com uma jovem de 32 anos. O Silas desequilibrou, descontrolou. Na hipótese que ele teria que dividir agora com essa terceira. Foi tamanha a sua dificuldade íntima, apegado ao materialismo do recurso do dinheiro, que ele sutilmente envenenou a madrasta. Desencarnou, ficou longos e longos anos nas regiões profundas de sofrimento e dor. Foi acolhido, inclusive nesse hospital agora trabalhou mais de 80 anos, amparando quem chegar. E agora já estava chiquinho, bonitinho. Precisava para poder livrar das suas células, porque aonde ficou gravado nas células perispirituais a ação dele? Dele. Mas ele necessita daquele espírito para compartilhar, porque ele tem que reparar. Ele já tinha perdoado, mas tem que reparar. É o quê? Perdão, arrependimento, perdão e reparação. E ele há 25 anos aguardando a madrasta. Dentro da estrutura, pelo seu merecimento, pelos seus bônus horas de trabalho, pelo seu amor dedicado, 80 anos ininterruptos, nesse ponto de socorro. O pai, que tinha sido pai naquela época, já tinha concordado, a mãe já tinha, estava tudo arrumadinho. Mas cadê a madrasta? Que seria, dentro do projeto encarnatório, a filhinha dele. Então, amados, eu tenho ideia, atrás dessa encarnação, dessas minhas anterioridades, esses espíritos que estão comigo, eu tenho ideia dessa grandiosidade. Eu tenho esses olhos de ver e coração de sentir. Porque nós estamos construindo o nosso renascer um dia. Mas vai depender de como nós trataremos, como vibraremos a nossa intimidade em relação a tudo, a todos, desde a família consanguínea até os nossos dirigentes políticos e administrativos. Então, meus amados, como compreender as injunções do meu projeto reencarnatório? Como compreender tudo que foi estudado, o plano divino,
para eu reencarnar onde eu reencarnei, para eu estar com os espíritos que eu estou. A cada manhã vibra na minha intimidade essa alegria de poder amá-los e servi-los, independentemente do que eles façam comigo. Então, agora, o parente difícil, o sogro difícil, o filho difícil, a sogra difícil, a mãe difícil, é misericórdia, é renovação, é regeneração. Não mais abandonarei, não mais deixarei, porque o meu plano divino é progredir sempre, a nova reencarnação. Eu estou estruturando agora. Oh, meus amados, que Jesus nos auxilie, que os benfeitores amigos nos inspirem e nos guardem, para que possamos modelar as nossas criações mentais, para que possamos educar os nossos sentimentos, para que possamos cultivar em nossa intimidade a imensa alegria de viver, sejam os problemas que forem, para nós entendermos, em definitivo, o nosso papel para a nossa próxima reencarnação e o nosso papel de estímulo da construção do reino do planeta regenerado. Porque a cada estímulo de amor e luz que eu lanço, ele pode ser multiplicado. Mas ainda a cada estímulo de crítica e de julgamento que eu lanço, é luz que eu apago. É componente vibratório que adoece. É componente vibratório que traz secura de coração, que traz angústia. Amados, vamos todos nós, com nossos corações abertos mais uma vez, agradecer a Jesus, aos benfeitores amigos que nos auxiliam, que ajudaram na nossa reencarnação, aos nossos irmãos espíritos que estão encarnados conosco, desde a nossa família consanguínea, a todos da sociedade a qual vivemos, do estado a qual estamos, do país a qual estamos, e por estarmos no mundo de regeneração, sendo estimulados, esclarecidos, para que possamos sermos não mais como antes ao longo das esteiras das nossas reencarnações, provas e dificuldades para os outros, mas sim amparo e assistência e amor em direção de luz para todos, através da geração das nossas vibrações, da compreensão do plano divino da nossa reencarnação. Perdoe-me, mas todos agora que estão conectados conosco estão conscientes. Não poderão mais falar que não sabiam disso. Assumiram a responsabilidade de fazer brilhar a luz que já existe como ser divino que é, em todo lugar que estiver. E assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de tudo. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, conceda a todos os lares, todos nós encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolvam todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor, de regeneração da nossa escola planetária. E para nós que estamos encarnados, Jesus, que os seus mensageiros de luz e do amor possam fluidificar e magnetizar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, alegria, muita paciência e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui no horário, a partir das 9h30. Assim, é claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, o meu muito obrigado, meus amados, por ter os seus corações a compartilhar comigo em mais essa oportunidade grandiosa para o meu espírito imortal. Que assim seja, Senhor. Uai, meus amados, se alguém quiser abrir a câmera, falar um oi para me matar a saudade.